Oi pessoas, tudo bom com vocês? Espero que sim. Nos últimos dias aqui neste delicioso país, Brasil, que moramos, não tem sido muito fácil assistir notícias, televisão, internet, vídeos, enfim. Eu tinha um roteiro prontinho para hoje, muito legalzinho, falando sobre a minha leitura no projeto de ler o Machado de Assis em ordem alfabética, mas nem o próprio Machado me permitiu que eu ignorasse esse momento histórico que estamos vivendo. Porque justamente os dois livros que eu ia falar dele eram Memórias Póstumas de Brás Cubas e O Alienista, que de uma maneira ou outra remetem ao que estamos vivendo no país. Então pensei, bom, vou falar disso, vou colocar assim os meus pensamentos de alguma maneira baseado nas leituras que eu tenho até hoje. E acordei, gente, hoje, porque agora é de manhã, por isso que eu tô inchadinha assim, ó, mal desenchei do soninho. Acordei com uma frase que eu costumo dizer, que é: tudo já foi escrito. Tudo já foi escrito, gente. Tudo que acontece nesse mundo já tá escrito nos livros. Só que o que acontece? A gente não lê, ou a gente não dá conta de ler, ou a gente lê só depois que aconteceu. E daí, por isso, a gente não consegue evitar que as coisas ruins se repitam. Por ignorância, gente, por ignorar o que está por vir, talvez, ou por ignorar o resultado que isso possa ter, ser bem sério, pode ser também. Daí, óbvio que eu logo fiquei pensando em falar para você sobre as distopias, que é muito fácil, né, gente? Porque, infelizmente, a vida no Brasil nos últimos anos está escrita em qualquer distopia que a gente pegue. O Conto da Aia, Os Testamentos, Admirável Mundo Novo, 1984, A Revolução dos Bichos, tudo. Fahrenheit 451, já tá tudo lá. E também tá aqui. Já fiz um vídeo sobre as distopias, por isso que eu não posso fazer outro. Mas sabe o que é pior, gente? Que mesmo os livros que não se propõem a ser distopias, mesmo os livros que não se propõem a falar, né, focar em política, em problemas históricos, sociais, econômicos, eles também trazem lições para nós. Não sei se isso é pior ou se é melhor, mas estão aqui. Então eu separei alguns trechos de livros que eu fiz as anotações, né? Vocês já viram em alguns vídeos aqui que eu sempre anoto os trechos, faço comentários dos livros que eu leio e vou ler alguns trechos que eu acho que fazem a gente refletir bastante. E quem sabe se a gente não espalhar esses trechos um pouquinho, mais pessoas conseguem se dar conta de não repetir as coisas ruins. Bom, o primeiro que eu escolhi para começar, obviamente, é da Carolina Maria de Jesus, do livro Quarto de Despejo, de uma anotação dela de maio de 1958. Ela diz o seguinte: nosso país tudo está enfraquecendo. O dinheiro é fraco, a democracia é fraca e os políticos fraquíssimos. E tudo que está fraco morre um dia. A nossa esperança ali no dia 1º, dia 2 de janeiro, é que se fortalecesse, né, gente? Mas vieram dar uma rasteirinha aí na nossa esperança e espero que não tenham conseguido. Mas vamos pensar nisso, gente. As fraquezas do nosso país, as nossas fraquezas como cidadão, como cidadã, e como é que a gente pode se fortalecer. O outro trecho que eu separei é do livro A Elegância do Ouriço, da Muriel Barberry. Os que sabem fazer, fazem. Os que não sabem fazer, ensinam. Os que não sabem ensinar, ensinam aos professores. E os que não sabem ensinar aos professores, fazem política. Esse trecho, gente, é um desespero, porque é bem isso, né? Quem quer ensinar é que não sabe fazer aquilo. Eu sou uma que eu sempre comento que eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella, porque ele fala de educação e ele já deu aula em sala de aula. E o que me cansa no Brasil são as pessoas que querem inventar altas soluções para educação, altas leis para educação, só que nunca estiver dentro de uma sala de aula. E eles querem ensinar aos professores como se ensina. E aqueles que não ensinam nem os professores, não sabem nem ensinar os professores, são os políticos. E a gente está vendo o resultado de ter políticos que não sabem ensinar nada. Depois eu peguei um trecho do Diário de Anne Frank, em que ela escreve o seguinte:
Numa época assim, fica tudo difícil. Ideais, sonhos e esperanças crescem em nós e depois são esmagados pela dura realidade. Mas me agarro a eles porque ainda acredito, a despeito de tudo que no fundo as pessoas são boas. Eu não sei se eu acredito que as pessoas ainda são boas. Talvez eu acredito que as pessoas estejam cegas, que as pessoas não tenham um conhecimento um pouquinho mais profundo para entender o que se passa. Eu, sinceramente, acho que falta muita leitura para as pessoas, porque eu aprendi muito nos últimos anos. Eu mudei muito o meu jeito de pensar, as minhas intolerâncias, os meus preconceitos, as minhas ignorâncias, graças aos livros que eu leio. Então, eu não sei se eu acredito, Anne Frank, que no fundo as pessoas são boas. Eu espero que elas sejam. Que elas estejam sendo manipuladas, que a inocência, não sei inocência não, mas que talvez a ignorância delas esteja sendo manipulada por quem tem dinheiro para levar elas até onde elas chegarem. O outro trecho é de um livro chamado Persépolis, que infelizmente eu não anotei o nome da escritora aqui, mas eu coloco para vocês, tá? É um livro em história em quadrinhos, em formato de história em quadrinhos. E é um diálogo que acontece assim, que é desse jeito que o diálogo acontece. Não chora, querida. Eles vão pagar pelo que fizeram. Não é isso. É que eu achava que era preciso perdoar. Os maus são perigosos, mas perdoá-los também é. Fica tranquila. Existe justiça na Terra. É isso que eu espero. Né? É isso que eu espero. Precisamos perdoar? Precisamos. É importante? Acredito que sim. Perdoar, mas nunca esquecer, porque do nada essas coisas podem se repetir. E acredito que existe justiça sim, espero que ela seja feita, mas não só para as pessoas que foram lá e se filmaram o seu rosto, filmaram o seu nome. Tem aí um Instagram, né, com fotos das pessoas que estavam lá em Brasília e que pra gente identificar. E eu dou aqui uma dica: assistam os vídeos dos galãs feios, porque lá tem um monte de carinha que tá nesse Instagram de quem tava em Brasília, dizendo o seu nome, alguns deram até o seu WhatsApp. E lá no canal dos galãs feios tem um monte de vídeo com essas pessoas. Não só essas pessoas, mas também os grandões, né? Os que financiaram esses pequenos chegarem lá onde chegaram. Acho muito importante lembrar disso, gente. É muito fácil pegar essas pessoas que foram lá, prendê-las, porque elas botaram a cara delas assim, né, na mídia. E os que estão por trás delas. E todo o dinheiro que rolou para elas chegarem lá. Esses grandes também têm que sofrer a justiça. O outro trecho que eu vou ler para vocês é da Casa dos Espíritos da Isabel Allende. Pão, circo e algo para venerar é tudo que necessitam. Alba perguntava-se de onde teriam saído tantos fascistas de um dia para o outro, porque na longa trajetória democrática de seu país nunca os havia notado. Vocês não se perguntam isso, gente? Aí eu me perguntei tanto isso, assim, mas gente, onde é que essas pessoas estavam? Pessoas que eu conheço há muito tempo e provavelmente vocês também, e da nossa família. Como é que elas estavam se escondendo, estavam se segurando? O que fez elas pensarem que era super bonito falar umas escrotidão dessas assim? Então esse trecho da Isabel Allende, eu acho que descreve perfeitamente a nossa ilusão de que numa sociedade éramos todos civilizados. Depois eu peguei um trecho do livro do Ailton Krenak em que ele cita o José Mujica. E diz o trecho assim: José Mujica disse que transformamos as pessoas em consumidores e não em cidadãos. E nossas crianças, desde a mais tenra idade, são ensinadas a serem clientes. Não tem gente mais adulada do que um consumidor. São adulados até o ponto de ficarem imbecis babando. Então, para que ser cidadão? Para que ter cidadania, alteridade, estar no mundo de uma maneira crítica e consciente, se você pode ser um consumidor? E é isso, né, gente? Os mimos dos consumidores.
Se não é do meu jeito, eu não quero. Se não é assim, eu não brinco mais. Tem que ser do meu jeitinho, porque senão eu vou ficar bravo, vou ficar ofendidinho. É o que a gente está vivendo, de uma maneira muito extrema. Esses consumidores mimados não estão aguentando, não estão entendendo o que é ser um cidadão e respeitar a democracia. Não posso deixar de citar aqui o meu livro favorito, que desde outubro não sai do lado do meu travesseiro, da minha cama, que é Vamos Comprar um Poeta. Tá sempre do meu lado. Quando eu fico angustiada, quando eu fico feliz, quando eu me esqueço de um trecho, eu abro ele e leio, porque é impossível desgrudar desse livro. E no pós-fácil desse livro, o Afonso Cruz, o escritor, ele cita uma frase do Göring, que era um nazistão desgraçado, tipo, era o braço direito do Hitler, que é assim: quando ouço a palavra cultura, saco do revólver. Essa galera fez isso, né, gente? Quantos quadros, quantas esculturas, quantas peças históricas foram destruídas por essas pessoas que se dizem patriotas, preocupadas com a pátria, com os símbolos da pátria, né? E eu vi numa notícia que eles não entraram na biblioteca. E daí eu fico até emocionada, gente. Porque eles não entraram na biblioteca, eles não estragaram nenhum livro. E é essa força da cultura e da literatura que impede essas coisas, que deveria impedir mais, né, gente? Não deveria impedir só eles de entrarem na biblioteca, deveria impedir eles de pensar que isso tá certo, né? Mas eu fico emocionada de pensar, talvez nessa coincidência deles não terem conseguido entrar na biblioteca, não terem, será que eles acham que não tinha problema, que não tinha perigo? Talvez, né? Eles acharam que aqueles livros, esse aqui ninguém vai dar bola. Tem gente que dá bola. E também, ainda do Vamos Comprar um Poeta, eu vou ler do último capítulo, que eu sublinhei o título, porque eu queria sublinhar tudo. Eu vou ler um trechinho para vocês, que é o seguinte: eu limpava os espelhos na esperança de me sentir assim. Tentava desembaciar a vida, como o poeta dizia que tínhamos de fazer. Passar a mão pela realidade até vermos um sorriso. Sei que é um trabalho árduo, há demasiado vapor a tornar a vida pouco nítida, desfocada, mas vou insistir. E é com esse trecho que eu quero terminar esse vídeo e pedindo para nós, a gente que acredita no ser humano, a gente que acredita na cultura, na educação, nos livros, na arte, na música, em todos os tipos de arte, de expressões artísticas. A gente que acredita que é possível a gente evoluir, a gente se desenvolver, a gente crescer, a gente aprender quando a gente quer, quando é realmente necessário. Se a gente quiser aprender, é só abrir um livro, ler, prestar atenção, refletir e entender que sempre é possível aplicar na nossa vida, na nossa realidade, na nossa cidade, no nosso país e aprender. Então é assim que eu convido vocês também a, por mais vapor que tenha no espelho de vocês, vocês estejam sempre motivados a passar a mão até que vocês consigam enxergar um sorriso. E eu espero que esse momento que a gente esteja vivendo seja um passar a mão no vapor dos nossos espelhos e a gente encontre a esperança da educação, a esperança da cultura, a esperança de um lugar melhor, a esperança de se preocupar com o próximo, da empatia, que é uma palavra tão batida, né, gente? Por favor, gente, espalhem esse vídeo, deixem uma curtida aqui, me contem aqui nos comentários como vocês estão se sentindo, o que vocês acham de tudo isso. Um beijo para vocês e até mais ler.